Parabenizar aos organizadores, considerando a importância desse evento para alertar cada vez mais sobre a endometriose e facilitar o acesso dessas pacientes a procurar profissionais adequados e ter mais informações. Parabéns, obrigado, Patrick, pelo convite. Para mim é um prazer poder participar com todos vocês desse evento. Eu vou falar sobre o que nós aqui no Brasil fazemos de diferente, e isso é um grande orgulho para a gente, porque se for comparado com o que o restante do mundo faz, a gente de fato está à frente e a gente aqui tem um grande celeiro de radiologistas e de cirurgiões no tratamento da endometriose. Então, um orgulho para a gente poder contar com esses profissionais, com cirurgiões brilhantes e com radiologistas que estão tão familiarizados com a endometriose e que fazem um trabalho mais apurado e uma varredura mais adequada no diagnóstico e no estadiamento de endometriose, se a gente for comparar com o restante do mundo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é o nosso protocolo, comparando com o que a grande maioria dos lugares faz. Então, quando a gente faz uma análise de endometriose, seja pelo ultrassom ou seja pela ressonância magnética, a gente tem que ser extremamente minucioso e fazer uma varredura, um verdadeiro inventário de toda a cavidade abdominal. Se você for comparar com o restante do mundo e até alguns lugares do Brasil, eles fazem apenas a ultrassonografia transvaginal para pesquisa de endometriose. Mas a endometriose, ela é multifocal e ela pode alcançar alguns sítios que não são restritos à avaliação pelo aparelho transvaginal. A gente pode observar endometriose em lugares que a gente não alcança se a gente fizer só o transvaginal. E é isso que nós também fazemos de diferente. Então, por exemplo, só aqui no Brasil, e algumas pessoas que passaram em treinamento com a gente, que levaram isso para fora, fazem uma avaliação das lesões que podem cometer a região da fossa ilíaca direita, como, por exemplo, apêndice, ilho e seco. A gente também faz uma avaliação do abdômen superior, como o Carlos Tripia comentou. Algumas pacientes têm lesão no diafragma, por exemplo, outros órgãos mais raros, ou no espaço entre o fígado e o rim. E, considerando a importância que a gente sabe da avaliação de nervos e vascularização para uma cirurgia mais adequada, a gente também faz uma avaliação mais pormenorizada desses nervos e dos vasos sanguíneos que podem comprometer a endometriose. Então, esse tipo de avaliação, que é muito além de um ultrassom transvaginal, é algo que, de fato, nós fazemos e traz um benefício muito grande nessa avaliação. Portanto, a gente, além de fazer ultrassom transvaginal, de preferência com preparo intestinal, também faz a avaliação para ver se existe endometriose no diafragma, para ver se tem alguma dilatação do rim quando o ureter que liga o rim à bexiga está comprometido pela endometriose, e faz uma avaliação dessas regiões intestinais que podem passar despercebidas e não serem alcançadas quando a gente faz um ultrassom transvaginal, como eu disse, avaliação do apêndice, por exemplo, e do ilho. Então, o nosso ultrassom, ele diferente do que é proposto no mundo inteiro, ele é um ultrassom mais abrangente e dessa forma a gente consegue sim enxergar a endometriose em
outros lugares que não são acessíveis ao exame transvaginal e tem uma grande importância para a conduta e para a estratégia de tratamento dessas pacientes com endometriose. Aqui uma paciente que tinha um verdadeiro acúmulo extenso de endometriose no diafragma. Quando eu faço avaliação minuciosa de alguns focos menores, eu percebo até a variação com a respiração e essa avaliação adequada das lesões na fossa ilíaca direita, sendo muito cuidadoso e fazendo o acompanhamento de toda a região, do apêndice até o final, do seco, do intestino delgado, o máximo que eu consigo analisar. E às vezes a gente se depara, assim, com alguns casos diferentes, como essa paciente, isso é uma raridade, eu vi 7 ou 8 casos ao todo, então é bastante raro. Essa paciente que tinha uma endometriose no diafragma, se estendendo também para o lado esquerdo, uma lesão extensa de endometriose, que infiltrava aqui a gordura perto do coração e também havia um comprometimento da membrana que recobre esse coração. A avaliação do apêndice, ela é minuciosa, às vezes a gente se depara com casos com lesões grandes, como nesse daqui, em que o apêndice ele entrava até no seco, mas na grande maioria das vezes, essas lesões de apêndice, elas são lesões pequenas, vistas pela ultrassonografia, difíceis de verem na ressonância quando pequenas, e elas têm um impacto importante para o tratamento. Como foi comentado, lesões de endometriose superficial, na maioria das vezes a gente não identifica através de nenhum exame de imagem, nem de ultrassom e nem de ressonância magnética, mas em alguns casos a gente consegue sim identificar pequenas lesões de endometriose, como essa aqui no ligamento pterosacro esquerdo, lesões extremamente fininhas, que são importantes, não são condições obrigatórias para a gente fazer o diagnóstico de endometriose, esse achado de imagem, mas eventualmente a gente identifica algumas lesões tão pequenas que podem ser consideradas como lesões superficiais. Porém, como vocês já comentaram, essa não é uma obrigatoriedade do radiologista fazer o diagnóstico de endometriose superficial. Na maioria das vezes nós não fazemos e o diagnóstico tem que ser baseado no quadro clínico. Por que que a gente consegue fazer o diagnóstico dessas lesões às vezes tão pequenas? Porque existem lugares que elas podem ser mais fáceis de ser identificadas por causa de uma melhoria dos equipamentos e porque a gente acaba cada vez aprendendo a ver melhor as lesões de endometriose. Agora, assim como para a ultrassonografia, em que, como eu mostrei para vocês, a gente precisa realizar um protocolo específico de exame e, de preferência, como a gente sempre faz, um exame com preparo intestinal, a ressonância magnética vai ao mesmo princípio. Então, nós fazemos um exame de imagem também dedicado à avaliação de endometriose, com preparo intestinal, utilizando também o gel para distensão da vagina e não para distensão do reto. Existe uma grande tendência hoje, considerando a mesma explicação que eu dei, que a endometriose ela é uma doença multifocal e pode alcançar alguns órgãos fora da pelve, existe uma tendência aos médicos solicitantes e especialistas pedirem não apenas a ressonância magnética da pelve, mas também a ressonância magnética do abdômen total, buscando principalmente se há uma dilatação do rim ou se há uma endometriose de diafragma. A endometriose do diafragma, ela é uma coisa que cada vez a gente
frisa mais, e mesmo nas pacientes que são, naquele momento, assintomáticas, a gente não pode deixar passar despercebido, porque uma coisa que eu tenho percebido é que a endometriose do diafragma, algumas vezes, ela demonstra sintomas só mais tarde. Então, naquele momento, a paciente não tem sintoma e eu não me preocupo com a endometriose do diafragma. Aí o paciente faz uma cirurgia de endometriose pélvica extensa, depois de 3, 4 anos, ela começa a ter sintoma de diafragma e, eventualmente, quando não melhora com o tratamento clínico, tem que fazer uma nova abordagem do diafragma. Então, há uma tendência a realizarmos também uma avaliação do abdômen total. Isso também não é algo familiar em toda a literatura, no mundo inteiro, que faz só ressonância de pelve. Há uma tendência nossa a realizarmos um exame mais completo. Por outro lado, vocês podem me perguntar, mas esse é um exame que vai demorar mais tempo, vai ficar muito mais cansativo para as pacientes. Então, nós, pensando em minimizar esse sofrimento, temos um protocolo de ressonância magnética, não só pélvica, mas também de abdômen total, em que a gente faz um protocolo que nós consideramos como FAST, e esse exame fica um exame rápido, resolutivo e traz grandes benefícios sem perder informações importantes para esse diagnóstico e para esse estadiamento. Por exemplo, nós não realizamos algumas sequências de ressonância para avaliação de de endometriose, que são as chamadas sequências de difusão. Também não realizamos mais contraste endovenoso. Dessa forma, utilizando esse protocolo, a gente consegue fazer um exame de pelve em 13 minutos e um exame de abdômen total em aproximadamente 18 minutos. E na ressonância magnética, a gente consegue identificar com melhor qualidade essas lesões do abdômen superior, considerando que o gás ele é um grande inimigo do ultrassom e a avaliação do diafragma está cheia de ar do pulmão. Então, na ressonância magnética, apesar de eventualmente a gente identificar essas lesões pelo ultrassom, mas não há dúvida de que na ressonância magnética tem uma avaliação muito mais precisa dessas pacientes que têm a endometriose do diafragma ou a endometriose infiltrando o coração. A ressonância magnética perde para a ultrassonografia na avaliação de grande parte dos sítios pélvicos comprometidos pela endometriose, como, por exemplo, a avaliação de alças intestinais. É lógico que é possível identificar comprometimento das alças de intestino pela ressonância, é um ótimo método para isso, mas, principalmente, quando a gente fala de endometriose numa região mais alta do intestino, ou na região do íleo, do apêndice, o ultrassom ele é imbatível. A grande vantagem da ressonância e que a gente consegue identificar através desse método, apesar de não ser bem descrito algumas questões anatômicas na literatura, é identificar com precisão algumas estruturas que podem funcionar como parâmetros de entrada e espaço para o cirurgião no momento da cirurgia, por onde ele entra e por onde ele começa a fazer a melhor separação dos planos de entrada nessa pelve. Então, na ressonância, a gente consegue definir algumas fáscias e consegue definir com mais precisão aquelas lesões que são extremamente profundas para a parede da pelve, para a região próxima da coluna, e definir com precisão quais são as raízes sacrais que eventualmente estão comprometidas. O mesmo raciocínio vale quando eu quero fazer uma avaliação adequada de alguns nervos que são importantes na avaliação da pelve e com uma função
relevante para a função da bexiga, para a função do funcionamento intestinal. Então, para isso, a gente pode realizar alguns protocolos também mais adequados para avaliação desses nervos. Mas o básico é o radiologista estar muito familiarizado com a anatomia. O radiologista estudar anatomia, discutir com o cirurgião todos os casos que ele faz, como que foi o retorno cirúrgico. Isso é imprescindível para um crescimento e um tratamento mais adequado. E uma outra coisa que nós podemos fazer, que é praticamente inexistente em todo o mundo, é o exame de ressonância magnética da pelve com a histerosalpingografia. Como vocês sabem, nas pacientes com infertilidade, muitas vezes elas fazem a ressonância magnética ou a ultrassonografia para uma pesquisa de causas de infertilidade, de endometriose, e em um outro momento a paciente faz uma histerosalpingografia para fazer a avaliação das trompas. Então, a minha ideia é fazer esses dois exames num único momento. Dessa forma, a paciente ela não precisa fazer preparos diferentes. E a grande vantagem, não usa iodo, que é o contraste da histerosalpingografia, não usa radiação, e nós conseguimos ter as imagens correlacionadas. Então, eu vejo a cavidade uterina, eu vejo as trompas e correlaciono tudo isso com o restante da avaliação da pelve, se tem mioma, se tem adenomiose, se tem endometriose, o que está causando a obstrução daquela trompa, o porquê que aquela trompa está dilatada. Então, dessa forma, a gente tem conseguido resolver alguns problemas em que a paciente faria 2 ou 3 exames, com um único exame, que tem nos deixado bastante contentes com a qualidade da imagem e com o retorno cirúrgico correlacionado que a gente tem tido. E aí a paciente não tem radiação e não usa o contraste iodado. Bom, como que nós conseguimos fazer isso, ter protocolos diferentes e ter um sucesso no diagnóstico? Porque a gente faz protocolo direcionado para isso, a gente faz preparo intestinal e a gente sempre tem um retorno do cirurgião. Então, o nosso caminho como radiologista, a nossa proximidade com o cirurgião, ela é fundamental para que a gente consiga entender melhor a doença e fazer relatórios mais adequados. Os relatórios, como o Carlos comentou no final da apresentação dele, eles têm que ser relatórios estruturados. A gente precisa falar a linguagem do ginecologista, especialista em endometriose, para que ele desenhe na mente dele a melhor estratégia de tratamento. E, quando cirúrgico, ele já vai para a cirurgia preparado para o que ele vai encontrar. Então, essa é a nossa proposta, que a gente desenvolva relatórios estruturados. Dessa forma, os radiologistas vão fornecer laudos mais apropriados, sabendo exatamente as informações importantes para passarem para o cirurgião, e a gente uniformiza esses relatórios, propiciando um tratamento mais adequado para essas pacientes. Obrigado e parabéns pelo evento.